Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai comentar com relação à aplicação da regra da cadeia e da derivada da função exponencial. Então, o exemplo que nós queremos resolver é y igual a 3 elevado a 2x ao cubo mais 2x menos 5. Então, neste caso, para nós resolvermos essa derivada, eu quero encontrar o y'. Então, na verdade, nós vamos ter que utilizar da regra da cadeia, além, obviamente, de nós utilizarmos da derivada da função exponencial. Então, nós sabemos que se f de x é igual a elevado a x, então a sua derivada é a elevado a x vezes o logaritmo neperiano de a, então ln de a. Então, lembrando que essa função aqui é a função exponencial de base a. E nós vimos, através da regra da cadeia, se h de x é f composta com g de x, então a gente olha a função f como sendo a função de fora e a função g como sendo a função de dentro. Então, o h' dx é a derivada da função de fora aplicada na de dentro, ou seja, é o f', então é o f' aplicado em g de x vezes o g' de x. Então, a gente vai utilizar dessas regras para nós, então, calcularmos a derivada dessa função. Então, y igual a 3 elevado a 2x ao cubo mais 2x menos 5. Então, primeiramente, por que essa função é uma função composta? Então, se a gente pegar f de x igual a 3 elevado a x, e se nós pegarmos g de x igual a 2x ao cubo mais 2x menos 5, então, se você perceber, nós vamos ter que f aplicada em g de x, que é a mesma coisa de nós calcularmos f em 2x ao cubo mais 2x menos 5, então vai ser exatamente 3 elevado a 2x ao cubo mais 2x menos 5. Consequentemente, isso aqui é a função h de x. Então, nesse caso, a gente tem que a função h é uma função composta, que é a nossa função y lá. Então, por conta disso, que a gente então vai ter que usar a regra da cadeia e a regra da função exponencial. Então, y igual a 3 elevado a 2x ao cubo mais 2x menos 5. Então, nós vamos trabalhar com f de x igual a 3 elevado a x. Então, o f' dx é 3 elevado a x vezes ln de 3. Então, essa é a derivada da função exponencial de base 3. Depois, nós vamos trabalhar com g de x como sendo 2x ao cubo mais 2x menos 5. Portanto, o g' dx vai ser igual a 2 vezes 3x ao quadrado mais 2. Ou seja, o g' dx é igual a 2 vezes 3, 6x ao quadrado mais 2. Então, agora a gente já consegue, então, montar a derivada do y'. Então, nesse caso, nós vamos ter que o y', então, vai ser a derivada da função de fora aplicada na de dentro. Então, observe que a derivada da função de fora aplicada em x é 3 elevado a x vezes ln de 3. Então, a gente vai calcular essa derivada, o f' não em x, o f' em 2x ao cubo mais 2x menos 5. Porque pela regra da cadeia, a gente precisa do f' aplicado em g de x. Então, a gente vai pegar lá o f', então seria 3 elevado a x. Só que a gente vai aplicar em 2x ao cubo mais 2x menos 5. Vezes o ln de 3. Então, essa parte aqui é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Então, é o f' aplicado em g de x vezes a derivada de dentro, que é 6x quadrado mais 2. Então, essa que seria a resposta para a derivada dessa função y igual a 3 elevado a 2x ao cubo mais 2x menos 5, através, então, do cálculo pela derivada da função exponencial de base a, que nesse caso a gente fez base 3, e também pela regra da cadeia. Então, a derivada dessa função ficou 3 elevado a 2x ao cubo mais 2x menos 5, vezes ln de 3, então essa parte seria a derivada da função de fora aplicada de dentro, e esse outro fator aqui seria o g' dx. Então, esse é o procedimento para a gente então trabalhar com o cálculo de derivadas a partir da regra
operatória envolvendo a função exponencial de base A, que nesse caso particular de base 3, bem como através da aplicação da regra da cadeia.